Gente, tudo bom? Gostaria de estar compartilhando mais uma meditação da Palavra de Deus com vocês. Essa meditação de Deus já me deu um tempo e ela vinha sendo trabalhada no meu coração. E agora, diante de toda essa situação de isolamento social, da questão do coronavírus, dessas inseguranças, eu vejo que é o momento de estar compartilhando ela. Ela se encontra em Marcos 10, do 17 ao 22, onde um jovem rico ele se ajoelha diante de Jesus e ele pergunta: Bom mestre, o que farei para eu ter a vida eterna? Esse texto, eu me identifico muito com ele, porque assim como esse jovem, eu conheço a palavra de Deus desde minha juventude, né? E eu sempre tive no meu coração de procurar fazer as coisas certas. E eu sou uma pessoa muito proativa, talvez como muitos de vocês, né? Sempre gosto de estar com projetos novos, concluindo os velhos, sempre fazendo as coisas com excelência, me esforçando, né? Sempre procurei ter isso na minha vida e sempre guardar os mandamentos do Senhor. E eu vejo isso nesse jovem, né? Ele se prostrou, se ajoelhou diante de Jesus, reconheceu a divindade de Jesus, né? Conhecia os mandamentos, procurava guardar. Mas esse jovem, ele tinha um problema. A sua proatividade, ela já estava indo para o caminho da autossuficiência, ao ponto dele achar que com as atitudes dele, ele alcançaria a vida eterna. Ao ponto dele falar para Jesus o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna. E muitas vezes na minha vida, assim como esse jovem também, eu me encontrei nessa situação, né? E talvez essa questão, esse pensamento, até no inconsciente mesmo, de achar que tudo depende do que eu faço, de que toda a responsabilidade está sobre as minhas mãos, de que é pelo meu esforço que eu vou direcionar as coisas na minha vida, somente pelo meu esforço, pelo meu agir, pelo meu fazer. Talvez você está assim também. E eu acho que é esse sentimento que faz tantas pessoas terem dificuldade de executar o isolamento social. O isolamento social, a situação do coronavírus, ela faz a gente enxergar uma dura realidade que o ser humano não gosta de ver, que se chama a impotência diante de uma situação. Uma situação que colocou as nações de joelho, uma situação que a única coisa que se tem que fazer é não fazer nada, é esperar, é se isolar. Nas minhas visitas, eu fiz durante muito tempo capelania hospitalar e é a minha grande paixão, porque eu falo sempre que todo cristão deveria passar pelo hospital. Quem já passou pelo hospital sabe do que eu tô falando. A enfermidade, ela faz isso com a gente. Ela faz ver que a gente não é nada, que não importa no hospital quantos dígitos você tem na sua conta bancária, lá você é só mais um leito. Não importa o que você fez ou deixou de fazer na sua vida. Você olha para trás e vê que você não consegue fazer nada. Você se sente incapaz. E essa sensação de incapacidade no ser humano, ele amedronta o ser humano. E algo que a capelania hospitalar me ensinou é que diante dessa situação de incapacidade a gente aprende o que tem valor na vida, né? Muitas vezes a gente não tira um dia inteiro para estar com os nossos pais porque todo mundo tem a sua vida, a sua rotina, né? Enfim. Mas se a gente sabe que é o último dia da vida do nosso pai e ele está no hospital, a gente fica ao lado dele. A gente vê o que realmente tem valor e a gente vê que a gente não leva nada daqui. A gente só leva o que a gente fez para Deus e para as pessoas. E essa mesma sensação de incapacidade, ela nos afronta agora nessa situação do coronavírus. É uma situação que o nosso esforço, o nosso muito fazer não muda a situação.
não é? E a gente não sabe o que vai acontecer, a gente perdeu o controle. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, com a saúde. Essa sensação de impotência, de não conseguir resolver a situação com as nossas próprias mãos, nos amedronta. E é essa a grande lição que esse texto que Jesus falou comigo. Que muitas vezes a gente vive a nossa vida como esse jovem, achando que tudo depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Como se a vida dependesse apenas das nossas atitudes. E a Bíblia nos fala que a salvação, ela não é pelas obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie. É claro que se eu digo que eu tenho fé em Cristo, eu vou ter que ter frutos. As minhas atitudes, elas têm que ser condizentes com essa minha fé, porque senão a fé é morta. Mas Jesus, o que Ele fez na cruz é que nos leva ao céu, e a fé nele que nos salva. E esse jovem, ele vivia de tal forma com que ele achava que tudo só dependia do esforço dele. E aí então, Jesus dá uma ordem a ele e fala o seguinte: uma coisa te falta. Jesus olha para ele, Jesus o ama, diz no versículo 21, e fala: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e então vem e me segue. Essa é a ordem que Jesus deu para ele. Primeiro que me chama a atenção nesse texto é que diz que Jesus olhou para ele. Eu quero dizer para você que Jesus olha o seu esforço. Jesus, ele conhece a intenção do seu coração. Ele tem visto o quanto você tem trabalhado, tudo que você construiu na sua vida. Ele conhece os seus medos, ele conhece as suas inseguranças. Ele sabe que muitas vezes essa autossuficiência que a gente tem não é por uma maldade, mas até mesmo por um zelo de querer fazer a nossa parte, que nós devemos fazer a nossa parte. Depois diz que Jesus o amou. Amar é se colocar no lugar do outro. E eu quero lembrar você de algo que a gente se esquece muitas vezes, nessa nossa proatividade de achar que tudo depende da gente. E isso gera um medo, uma insegurança diante de uma situação como essa que a gente não tem controle. Que Jesus viveu nessa terra, com um corpo como o meu e o seu. Que Jesus também ficou angustiado diante da situação da cruz, que ele sabia que era uma situação difícil, como nós estamos esperando uma situação difícil, né? Meses difíceis que vão vir. E Jesus ficou angustiado. Então, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Mesmo você falhando, mesmo você tendo medo, mesmo você tendo angústia, Jesus te ama. E Ele conhece essa sua preocupação. Porque Jesus passou por tudo isso que você está passando. Jesus viveu tudo isso que você está vivendo. Porque Ele um dia esteve no seu lugar, mas Ele venceu. E Ele quer nos ensinar a vencer. Depois de Jesus o olhar e o amar, Jesus disse que uma coisa faltava. Vai. Vai implica em sair de onde você está, não é? Você tem que entender que você precisa ter uma mudança na sua vida. Você precisa entender que não depende só das suas mãos. Que você precisa sair desse lugar de medo, desse lugar de insegurança, desse lugar de angústia e ir para o lugar aonde Deus quer que você esteja. Esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. Depois Jesus diz: vende tudo o que tu tens. Jesus não queria que esse jovem fosse pobre. Jesus queria que ele entendesse que tudo na nossa vida depende de Deus. Quando nós entendemos que a nossa família foi Deus que deu os nossos filhos, são herança dele. Quando entendemos que o nosso casamento está nas mãos do Senhor, quando entendemos que a nossa empresa
ela é do Senhor, os nossos negócios, nossa vida financeira é do Senhor. E quando entendemos que é do Senhor e quando reconhecemos isso com nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Deus, quando entendemos que o nosso futuro e tudo que vai acontecer nos próximos meses está na mão de Deus, tira-se um fardo das nossas costas. Quando entendemos que tudo que nós temos é do Senhor e que nós somos apenas um mordomo que cuida dos filhos, que cuida das finanças, que cuida do nosso lar, do nosso casamento, fica mais fácil, porque reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas. Você tem reconhecido que Deus é o Senhor, que te deu tudo o que você tem e que Ele é o maior interessado em cuidar da sua vida? A segunda ordem diz: dá aos pobres. Quando a gente olha para alguém que tem menos do que nós e muitas vezes está mais feliz, alguém que tem menos do que nós e vive, e a gente acha o nosso muito tão pouco, não é? Às vezes com essas medidas do governo a gente vê os valores que o governo vai estar disponibilizando e a gente pensa, nossa, como uma pessoa vai viver com isso? Tem gente que vive com menos e às vezes é satisfeito. Às vezes é mais feliz, sabe por quê? Porque a sua felicidade, ela não é medida pelas coisas que têm preço na sua vida, mas pelas coisas que têm valor. Quando a gente vê alguém que tem menos que a gente, mais satisfeito, feliz, grato ao Senhor pelo que tem, a gente percebe que tem coisas na vida que não tem preço, mas tem valor. Estar com a família, valorizar o momento com seus filhos, porque algo que esse isolamento social fez, né? Eu vou até estar compartilhando outra meditação sobre isso, foi converter o coração dos pais aos filhos, foi fazer a gente como esposa ter prazer em estar em casa, em fazer um alimento, juntar todo mundo na mesa, conversar, parar, descansar, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, educar, ensinar aos nossos filhos. Essas coisas passam tão rápido e têm muito valor. Essas coisas são tesouros preciosos que às vezes em famílias tão simples financeiramente têm essas coisas tão preciosas. Esse ato de dar aos pobres mostrava para esse jovem que tem pessoas que têm menos do que aquilo que a gente tem e às vezes são mais gratas e mais felizes. Que às vezes o que a gente acha que é pouco para nós pode ser muito para o outro. E a última ordem, então segue-me. Percebem a ordem? Saia do lugar que você está, entenda que eu sou soberano sobre a sua vida, priorize e reconheça o que realmente tem valor e depois me segue. Por último, segue-me. Ou Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Deus quer estar em primeiro lugar na sua vida. Você sabe o que significa seguir alguém? Na brincadeira de criança, quando entrava no mato e só um tinha chinelo, ele ia na frente. Ia dizendo, ó, pisa aqui, aqui não pisa, aqui tem espinho. Isso é seguir. É deixar Jesus estar na frente da sua vida. Abrindo os caminhos, endireitando as veredas, iluminando os lugares escuros, te prevenindo dos perigos. É começar o seu dia lendo a palavra do Senhor, porque aí você vai ter uma instrução daquilo que Deus quer para o seu dia. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, sai o peso das nossas costas e a gente entende que não é com as nossas próprias mãos, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos lutar sim, mas entender que Jesus está à frente abrindo os caminhos e que a nossa alegria e felicidade depende dele. E quando a gente não aceita, porque isso é um processo, entre sair e seguir existe um processo diário e constante de uma luta dentro de nós. Quando a gente não aceita isso, a gente fica como esse jovem no versículo 22. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste. Você tem andado triste?
Talvez porque você não tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida. Talvez Jesus está no banco do carona e você tem dirigido a sua vida do jeito que você acha melhor e você está cansado, porque esse é um fardo muito pesado para a gente carregar. Esse papel não depende de nós, depende do Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Existe uma condição para a promessa dele fazer, é entregar. Que o Senhor possa estar ministrando esse texto no seu coração. Leia a Bíblia, Deus vai falar com você e que você possa entender que não depende das suas próprias mãos, depende da mão do Senhor poderosa, forte, que vai adiante de nós, diante de toda essa situação do coronavírus, e que Ele vai estar passando as suas instruções, Ele vai estar te direcionando, Ele vai estar abrindo os caminhos, Ele vai estar guiando a sua vida e a da sua família, dos seus negócios. Confia nele, entregue-se a Ele, busque a Ele com a leitura da palavra e com a oração todos os dias. E Ele vai se revelar a você. Você vai ver nos pequenos detalhes. Às vezes com as crianças em casa, peça a Deus estratégias, peça a Deus paciência, peça a Deus sabedoria. E faça desse momento de crise um momento de fortalecimento e de crescimento no Senhor. Deus abençoe. Leia a Bíblia, Deus irá falar com você.